Oi, meninos! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, porque se vocês estão bem, nós estamos bem e aprendemos português super bem. Sim. Bom, o assunto de hoje, eu acho que é um assunto que agrada muitas pessoas, sim, que é sobre comida. É muito bom comer, sim? E aí nós vamos falar sobre a receita. Mas, prof, nós estamos estudando sobre os gêneros textuais. A receita é um gênero textual? Sim, porque tem uma estrutura, tem uma característica. E aí, por exemplo, se você pega uma receita ou na internet ou em livros de culinária, você vai ver que elas sempre seguem o mesmo padrão. Tem lá os ingredientes, o modo de preparo, sim, e algumas dicas, ok? Bom, lembrando que uma coisa bem importante sobre a gramática do português, que todas as palavras que começam com a letra R sonam com a letra J, assim, então a receita, ok? Também pode ser, e aí já que nós temos muitos estudantes de medicina da universidade, pode ser uma receita médica, que às vezes o médico recomenda alguns remédios, sim, então é uma receita médica. Então, por exemplo, se você vai numa farmácia no Brasil, tem alguns medicamentos, alguns remédios que você precisa da receita do médico. Sim, você só consegue comprar com a receita aí do médico, ok? Bom, e aí para a gente começar a nossa aula, como sempre, a gente vai fazer aquele nosso ritual, que é ler e entender o objetivo dessa classe. Então, e aí, meninos e meninas, como vocês estão? Na aula de hoje, vamos aprender sobre o gênero textual receita. Ela é um gênero textual ou tipo de texto que apresenta de forma detalhada o passo a passo para que possamos produzir algum prato da culinária, sim, ou algum alimento. A maioria das receitas culinárias apresentam três partes principais, que é o título, sim, porque aí, por exemplo, vamos buscar uma bandeja paisa, ok? Então lá, como fazer uma bandeja paisa? Hoje as pessoas utilizam lá no Google, escrevem bandeja paisa e já aparece, sim? A descrição dos ingredientes aí, quais são os ingredientes aí necessários para fazer essa receita e o modo de preparo, assim como as pessoas preparam, sim? Aí esse modo de preparo ele vai variar de pessoa para pessoa. Então tem pessoas que preparam de uma forma, pessoas preparam de outras. Algumas receitas também podem conter o tempo de preparo, é muito importante para saber quanto tempo vai assar, quanto tempo vai fritar, qual que é o ponto correto da fritura ou do cozinhamento. Então, as coloridas e o rendimento da proporção. Sim, quando eu falo coloridas, eu estou referindo aí as cores dos alimentos, sim, e o rendimento da porção. Então, quanto essa receita vai me proporcionar para 4 pessoas, 5 pessoas ou apenas uma pessoa. Então, sempre tem que ficar bastante atento aí quanto à quantidade de alimentos que você vai utilizar. E muita atenção na explicação do professor. Espero que tenha uma excelente aula e bons estudos. Ok? Então, nós vamos começar aqui. Aí eu separei aqui um exemplo de uma receita, ok? Que é a omelete, ok? Fácil, sim, omelete. Eu acho que a maioria das pessoas gostam de omelete. É muito gostoso comer uma omelete no café da manhã, sim, no desayuno, também no almoço. A omelete também ela é muito versátil, você pode colocar muitas coisas no recheio, sim? Quando eu falo recheio, eu estou falando aí ele relleno, ok? Tem pessoas que colocam verduras, legumes, tem pessoas que colocam carne, tem pessoas que colocam queijo, então depende aí do que você gosta. E tem pessoas também que eu já vi que colocam coisas doces, sim? Lembra que doces é doces. Então aí depende. Então a omelete aí é bem versátil, dá para você preparar de várias formas, ok? Então que nós vamos utilizar apenas uma forma, ok? Primeiro nós vamos nos ingredientes, ok? Ingredientes. E aí é bom que nós podemos aproveitar aqui para fazer o repasso de algumas palavras, assim, principalmente o vocabulário de comida. Nós temos aí 2 ovos, sim, ovos, 2 ovos, uma pitada de sal, e aí quando eu falo pitada, como tic, tic, de sal, uma fatia de presunto, lembrando, presunto em português nós aprendemos lá na primeira classe, sim, do curso nível 1, Ramon, presunto. E aí quando eu falo fatia, sim, como fatia. 2 fatias de queijo, tempero verde a gosto. Quando eu falo a gosto, aí é
da forma como você quiser. Bom, modo de preparo, sim, da omelete, é bem fácil. Bata os 2 ovos, pode ser na batedeira ou não. Lembrando lá, bater em português, tipo, seria como golpear, mas aqui não vamos golpear os ovos, nós vamos bater. Então nós vamos. É bem comum as pessoas utilizarem uma tigela, sim, um taçom, sim, e um garfo. E aí elas fazem batem até que a gema do ovo ela fique ao ponto de preparar a omelete. Tem pessoas que utilizam a batedeira, como eu acho que no espanhol se fala batedora, sim, que é. Bom, passo 2. Após ter batido bem, coloque-o na frigideira já untada com óleo. Vamos entender algumas palavras aqui. Frigideira, em português, significa ele sartém. E untada é porque a gente não pode. Untada seria um pouco aquecida, calentada, porque eu já não posso pegar e jogar de uma vez. Tem que estar um pouco quente, sem caliente a frigideira. Então, depois de bater os ovos, aí eu vou colocar aí na frigideira. Depois acrescente o sal, assim, quando tá aquela massa bem, assim, já tá com uma textura um pouco mais física, um pouco mais concreta. A gente coloca o presunto picado, sim, picado, em quadrinhos e 2 fatias de queijo. Aí a gente sabe que o queijo aí vai derreter. É uma delícia. Bom, ponto 3. Coloque os temperos a gosto. Sim? E aí, novamente, quando eu falar gosto, é o que você quiser. Tem pessoas que gostam com pouco sal e tem pessoas que colocam muito sal. Então, depende aí. Espere ficar firme, sim, ficar sólido aí a massa do omelete. E vire o omelete. Lembra lá na aulas de trânsito? Virar, rirar. Então, aqui, esperei aqui assar um pouquinho o omelete e aí passo para o outro lado. Passo de um lado e do outro, para que os 2 lados fiquem assados. 4. Está pronto, sim, lembrando que pronto em português listo, está pronto um omelete delicioso. Bom apetite, ok? Bem fácil, sim? Ai, prof, que receita muito fácil. É fácil, mas o mais importante aqui é que nós saibamos entender as receitas, aprender vocabulário e também como se comunicar. Imagina que, e acontece muito hoje em dia, alguém te pergunta alguma receita em português e aí você sabe gravar um áudio explicando mais ou menos como que funciona. Ok? Bacana, sim? Vamos ver uma outra receita? Essa receita é da pipoquinha de cor. Lembrando lá, pipoca em português significa crispeta e colou. Então, uma pipoca, uma crispeta de colou. Primeiro, nós vamos nos ingredientes. Então, nós temos uma xícara de milho de pipoca. Uma xícara é uma tacita, assim com maicitos de crispetas. Então, uma xícara de milho de pipoca. Meia xícara de óleo, então, meia tacita de aceite, meia xícara de óleo. Uma xícara de açúcar, ok? Então, uma tacita de açúcar e uma colher, lembra a colher, uma cuchara de anilina comestível da sua cor preferida. Anilina, não sei como falar, meninos, em espanhol. Anilina seria essa coisinha que eles colocam cor nos alimentos e não tem sabor. É apenas para dar cor. E aí você pode comer anilina, que é como um vidro, assim, um vidrinho bem pequeno com cor. Tem pessoas que utilizam isso para o bolo também, sim, a torta. Então, para dar cor, sim, color a sua pipoca. Você também pode optar não colocar cor, pode ser a pipoca branca, ok? Bom, agora nós vamos para o modo de fazer ou modo de preparo. Em uma panela, sim, lembra que panela laúdia, em uma panela, misture todo o óleo. Lembra lá, misturar, mesclar o açúcar e a anilina, ok? Coloque o milho, sim, coloque aí o milho, lembra milho, maicito. Tampe, sim, a panela e ligue o fogo, ok? Então, vá chacoalhando, chacoalhar, mover, chacoalhando a panela até o milho terminar de estourar, sim, estourar como explotar. Coloque a pipoca em uma vasilha para servir
coma ainda quente. Lembrando que ainda, todavia, caliente. Ainda quente. Fácil, sim? Muito fácil fazer a pipoca. Aí, prof, que receita fácil? É fácil, ok? Mas o importante aqui é o português e saber explicar uma receita para uma pessoa. Bom, vamos para a última receita? Aqui nós vamos fazer uma massa de pizza, ok? Então, aqui, quais são os ingredientes que eu preciso para uma massa de pizza? Nós temos aqui xícara de farinha de trigo. Sim, lembra que farinha, harina. Então, e aí 2 xícaras de farinha de trigo. 1 colher, uma cuchara, de sopa de fermento para pão. Fermento, deixa eu ver aqui, menino. Fermento seria lá levedura. Essa farinha, essa harina, que faz aí o pão crescer. Então, para a massa aí da pizza crescer. 3/4 de xícara de leite morno. Prof, o que é morno? Morno é como tíbio, sim? Não é quente, não é frio, mas é uma temperatura agradável. Sim, não é quente, não é frio. 1/4 de xícara de óleo ou azeite, ok? Lembrando, óleo, el aceite, e azeite seria el aceite de oliva. E uma pitada de sal, sim, uma pitada, assim, tipo, de sal, não muito sal. Modo de preparo, sim, ou modo de fazer. Dissolva o fermento no leite morno. Lembrando lá, fermento é a levedura que faz crescer o pão, a massa da pizza, ok? E dissolver, aí é como ele vai derreter, sim, no leite, porque é de acordo com a física, com a química, e vai derreter aí o fermento no leite. Acrescente aos poucos a farinha de trigo. Então, não é para colocar tudo, é para você ir colocando a farinha. E aí vai fazendo a massa, sim? Até ficar aí uma textura, assim, aí bacana, assim, de massa mesmo. Então, dissolvi o fermento no leite morno e aí fui acrescendo aos poucos, e não tudo de uma vez, de farinha. Depois também vou dissolver o sal, vou acrescentar o sal e o óleo também, ok? Então aí, essa primeira parte aí é para fazer a massa. Abra a massa, sim, para abrir a massa aí no formato, sim, da pizza, e geralmente a pizza ela é redonda, mas tem pessoas que fazem quadrados porque ela não tem a forma, sim, a forma para colocar. Mas não tem problema, o importante é comer e estar gostoso, sim, a pizza. Então aí até crescer. Então aí nós temos que deixar aí, sim, nós temos que ocupar toda a bandeja, assim, toda a forma. Asse por 15 minutos antes de colocar o molho de tomate e o recheio. Sim, lembrando lá novamente, recheio seria relleno, sim, recheio. Então aqui nós não estamos especificando o recheio. Porque o recheio também é muito individual. Tem pessoas que gostam de frango, de pollo, tem pessoas que gostam de carne, tem pessoas que gostam de bacon. Se lembra que em português utilizamos aí parecido aí com o inglês, o bacon, tocineta. Tem pessoas que gostam de presunto, sim, ele ramon, de queijo, ele queso. Tem pessoas também que gostam de pizza doce, por exemplo, de chocolate, de baunilha, sim? Na Colômbia é muito comum, eu aprendi a comer, e antes eu não gostava muito no Brasil, e aqui no Brasil nós falamos pizza tropical, que é presunto e abacaxi. Sim, lembra que abacaxi lá pinha, então ele ramon e pinha. Sim, aprendi a comer na Colômbia e gosto muito hoje em dia. Antes eu não gostava, ok? E uma informação aqui muito importante é rende 8 pedaços. Então, e aí, por exemplo, se cada pessoa come 2 pedaços, então rende para 4 pessoas. Se cada uma comer um pedaço, rende para 8 pessoas, ok? Bom, meninos, então nós terminamos nossa classe de hoje, uma classe bem bacana sobre receitas. Eu não sei se vocês gostam de cozinhar ou não, mas o importante é aprender o português, algumas palavras, repassar algumas palavras, aumentar o nosso vocabulário. Bom, é isso. Então, se tem alguma dúvida, assista um vídeo novamente ou pergunte ao seu professor no fórum de dúvidas ou no fórum de novidades ou no encontro sincrônico. Não deixe de fazer as atividades, é muito importante, ok? Então, beijão e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.